Fala, meu bom, beleza? Como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre cosmopolítica. Eu vou te explicar por que a cosmopolítica ela é fundamentalmente má, tá? É um regime mau, tá? E ele deve ser exposto como tal, né? Então, nesse episódio eu vou falar para ti sobre isso. Esse era um assunto já que eu queria ter falado já em outras ocasiões, né? Mas tem um produtor de conteúdo aí no YouTube aí, que é um vendedor de curso aí, que ele gosta muito dessa ideia, né? E eu não queria dar um ataque cardíaco no cara, deixar o cara mal desconcertado, tá bom? Então eu dei uma segurada e falei, vou falar sobre isso no futuro, tá? E como já passou um tempo, né? Eu acho que eu posso falar agora, então, né? Sem estressar muito o cara, né? Um grande abraço pra você. E, bom, vamos começar então sem enrolação, tá? Eu queria te dizer assim que existe uma. Toda ideologia ela possui um discurso duplo, né? Aquilo que a ideologia se diz ser e aquilo que a ideologia é. E aqui quando a gente está falando em um discurso duplo, a gente não está falando na distinção esotérico e exotérico, né? Esotérico com S e esotérico com X, né? Então vou escrever aqui, ó. Vou escrever só para deixar escrito aqui, ó. A ideologia possui sempre um discurso duplo, tá? Que não deve ser visto como a distinção esotérico versus exotérico, tá? O discurso duplo da ideologia ele funciona na verdade através de uma separação entre o mundo prático e o mundo das ideias. Então, assim, toda ideologia ela vai se vender como algo muito bom para você. Então, quando você é um jovem do DCE e você escuta falar em comunismo, isso aí vai ser vendido para você como se fosse algo lindo, maravilhoso, tá? E quando você é um jovem também aí de 15, 18 anos, jogador de League of Legends e tal, e alguém vem falar para você que, olha, o Estado é um grande mal, não deveria existir e tal. E isso também é uma ideologia, tá? Você está entrando num libertarianismo que é uma forma moderna de ideologia. Então, o discurso seria da ideologia, ele sempre vai ser o discurso ideal do mundo perfeito. Tá? Vou botar aqui, ó. A dicotomia ideológica no conflito do mundo perfeito, que seria o mundo ideológico, né? Com o mundo possível, né? Que seria o mundo prático, tá? Prático, né? Uma coisa é a ideologia quando você pensa simplesmente ela a partir do mundo das ideias. Né? Outra coisa é a ideologia quando você aplica ela no mundo. Né? Porque o mundo ele não vai se curvar à ideologia. Tá? É a ideologia que vai se curvar sobre o mundo. Então sempre o discurso ideológico do mundo perfeito, ideal, ele vai ser diferente do mundo da ideologia quando ela é aplicada no mundo prático. Tá? A cosmopolítica, tá? Ela é uma ideia bastante antiga que vem lá do fisicalismo materialista estoico do século IV a.C., se eu não me engano. Né? A gente já vai falar exatamente o que é isso, mas eu preciso que tu entenda então que existe essa distinção. Né? Então uma coisa é o mundo teórico, né? que daí a cosmopolítica vai ser linda, maravilhosa e tal, né? E outra coisa vai ser o mundo prático, que daí é a cosmopolítica aplicada ao mundo, tá? Vamos começar aqui com uma análise filológica, tá? Do que é a ideia de cosmopolítica, né? Cosmos significa mundo, tá? Política significa comunidade, por aí, né? Vamos dizer assim. Isso aqui é uma tradução bastante livre, tá? Porque a palavra cosmos, ela possui uma gama muito grande de significados, né? Pode ser tudo aquilo que existe, pode ser o conjunto de todos os entes, né? Pode ser a ideia também de cosmos como a criação de Deus, né? Mas a gente vai traduzir aqui cosmos como mundo, tá? E política a gente traduz como comunidade, tá? Porque a palavra política lá vem de polis, né? E vem também traduzida lá em Aristóteles como politikon, né? Daí que vem aquela classificação do homem como zoon politikon e tal, né? Um animal político lá, que todo mundo já tá cansado de ver isso aí, todo mundo já sabe, né? Então, assim, o cosmo
A cosmopolítica, vamos ajeitar aqui, é a visão de que uma pessoa é um cidadão do mundo, tá? Então vamos dizer assim, ó, você não é cidadão de um país. Você não pertence a um país, né? Porque assim, aqui a gente está falando, né? Como eu disse para ti, a gente está falando na teoria. Então, na teoria, o país é mal, tá? A ideia de nação é mal, né? A ideia de nação, de pertencimento a uma nação, é má, né? Porque para a resposta é junto e sem acento, até onde eu saiba. No porquê no início de pergunta. Ah, cara, sei lá, meu. Desculpa, o ouvinte que fica brabo aí com esse tipo de porquê. Tá? Daí você vai ter que entender porque a nação vem junto com o Estado e o Estado é mal, né? Pois ele te rouba, pois ele te oprime, etc, etc, etc. Aquele discurso todo que a gente já viu já que vem dentro da bolha anarcocapitalista, né? Então, a ideia ideal seria um mundo sem nações, né? Um mundo sem nações, onde todos seriam livres das maldades dos estados nacionais, tá? Então isso, a cabeça do cara, do cosmopolita, ela vem mais ou menos por aí, tá? Deixa eu só botar um negrito aqui para separar bonitinho, tá? Com relação ao fundamento moral, tá? Aqui a gente vai ter, só vou pincelar por cima a ideia, tá? Mas aqui a gente vai ter o universalismo moral racionalista kantiano, materialista, pós-cartesianismo, tá? O que é tudo isso que eu falei que talvez seja complicado para você? Universalismo é a ideia de que a moral ela precisa ser universal, precisa ter um princípio de universalidade, né? Que isso aqui é o contrário à moral subjetivista, tá? Então, universalismo moral, tá? Racionalismo, por quê? Porque o fundamento da moralidade vai ser a razão humana. Kantiano, porque quem criou a ideia do fundamento da moral como a razão humana foi o Immanuel Kant, tá? Isso aqui é um pensamento puramente que começa mesmo lá no Iluminismo, ele é materialista, tá? Porque acredita que não há a fonte da moralidade humana, ela não é algo transcendental, né? Então, se tu vai falar com um cosmopolita, tu diz pra ele assim, isso aqui é errado porque Deus. Ele vai dizer, não, mas como assim Deus? Isso aqui é materialismo, né? Eu não confio em Deus, eu confio só na razão, né? É a razão e tal, né? Porque quais juízos sintéticos a priori, né? Sabe aquela discussão chatíssima, né? E pós-cartesiano, porque quem começa com a ideia do racionalismo mesmo em termos filosóficos é o Kant, né? E o Kant, o sistema kantiano, ele vai ser superado o sistema cartesiano, ele vai ser superado pelo Kant, que vai tentar fazer uma união entre a filosofia do Descartes e do Hume, tá? Então tá aí o fundamento da moralidade é esse, né? Que daí vem o quê? Daí vem aqui, ó, e daí vem daqui a ideia de direitos humanos, né? Que que os homens nascem livres, que não podem ser escravizados e tal, daí enfim, aquela coisa toda que a gente já sabe, tá? Agora, os direitos humanos, tá? Eles, em termos de período histórico, substituem o humanismo cristão, tá? Então a gente vive hoje num mundo onde existem direitos humanos, tá? Só que antes de existir direitos humanos, existia outra fonte de moralidade, que era a moralidade cristã, então não era o universalismo moral racionalista, mas existia o humanismo cristão, tá? Que, na minha modesta opinião, tá, é muito melhor do que o universalismo moral racionalista e iluminista, tá? Então, mas isso aqui,
Enfim, só te dizendo assim com relação à moralidade, tá? Bom, com relação à cultura, né, a cosmopolítica ela vem mais ou menos, ela vem aqui, ó, ela chega para ti e diz assim, ó, que seria a cultura da diversidade, né? A cultura da diversidade, né? Que seria toda a ideia que todas as culturas que não estão no mesmo patamar, né? Patamar, com exceção, né, das culturas que agridem, né? Daí vem aquela ideia da não agressão, né? Não agressão, ideia da não agressão. Cultura da não agressão, PNA, aquela coisa toda, né? Ai, 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 feriu o meu PNA, aquela coisa toda, né? Que os ANCAPs adoram falar para você, tá? Então a ideia de que toda cultura seria válida, então no sentido que não existiria uma cultura última que seria a melhor cultura de todas, né? Não há uma cultura última, né? Por exemplo, o humanismo cristão discorda disso, né? O humanismo cristão diz, olha, existe a cultura superior que é a cultura cristã, né? Agora, o racionalista, lá o iluminista racionalista, vai dizer, não, esse não há uma cultura última que seja a melhor cultura de todas, tá? Então, todas as culturas elas seriam igualmente válidas, com exceção, é claro, daquelas culturas que agridem as pessoas, tá? Seriam as culturas dos direitos humanos, né? Que ferem os direitos humanos, tá? Agora, com relação à política, a gente vai ter, dentro da cosmopolítica, a gente vai ter a ideia de ius cosmopoliticum, que é uma ideia do Kant, né? Ideia do Kant, que é a ideia que é a ideia de que a paz perpétua ocorrerá quando paz perpétua no mundo, vou botar assim, ocorrerá quando acabarem as nações, né? Então seria o fim o fim da era dos estados nacionais, tá? Aqui eu tô falando bem por cima, tá? Se você quiser ter um aprofundamento maior sobre essa questão da paz perpétua do Kant, você deve ler o livro A Paz Perpétua lá do Kant. Boa sorte para você. Já li esse livro bastante difícil, tá? Mas ele é um livro, esse livro, né? É a base das Nações Unidas, né? A famosa ONU, né? Então seria a ideia de que você olha, você busca através da eliminação de estados nacionais e da formação de cidadãos que não se veem como pertencente ao Estado, mas sim pertencente à humanidade e ao mundo inteiro. Você vai alcançar a paz perpétua através desse tipo de movimento, tá? Agora, isso tudo que eu te expliquei aqui, ó, né, até aqui, isso aqui é o discurso teórico. Isso aqui é o que vai ser vendido para você, né? Olha, se acabarem os estados nacionais, o mundo vai ser melhor. Não há uma cultura última que seja a melhor cultura, né? Todas as culturas são válidas. O Estado é muito mal, que ele te oprime. Um ser humano não deveria pertencer a um Estado. Na verdade, né? Seria o indivíduo deveria transcender o Estado e tal. Aquela coisa que a gente já sabe, tá? Agora, o mundo prático não funciona desse modo, tá? Então a gente vai entrar aqui numa parte de cosmologia, cosmopolítica de fato, tá? Agora, existe uma grande mentira contada para você, que se você não tiver um treinamento filosófico, você vai cair na mentira, que é a seguinte, né? Vamos botar assim, ó, todas as culturas são válidas, tá? Vou botar assim, multiculturalismo tá, então multiculturalismo, né? A ideia é que todas as culturas são válidas, né? Seria a ideia de que cada pessoa pode ter sua cultura, sua religião, né? Sua religião e tal, etc, 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 né? Agora, onde é que está a grande mentira disso, né? A grande mentira que talvez você não entendeu é o seguinte: a ideia de que todas as culturas são válidas
e aí que tem que ter o treinamento filosófico para conseguir dar esse salto, é o seguinte: a ideia de que todas as culturas são válidas, ela por si só, ela é uma forma de cultura. Né? Forma de cultura. E o erro do cara que ele é cosmopolita, o que ele faz? Ele não consegue enxergar que o julgamento dele sobre que todas as culturas são válidas, ele faz parte de uma cultura. Ele meio que tenta fazer o seguinte, ele tenta se botar pra fora, ver como se fosse um outsider, ele tenta ver todas as culturas de fora e olha, todas elas são iguais. Mas o que ele não entende é que é impossível você ver uma cultura de fora, e só é possível ver uma cultura através de uma cultura. Tá? Então, existe uma cultura, né, que seria a cultura de que todas as culturas são válidas. Né? Então, vamos escrever aqui para deixar bonito. Né? Existe a cultura de que todas as culturas são válidas. Vamos botar aqui. Tá? Então, a ideia de que, olha, você vai viver, você não vai ser oprimido por uma cultura, isso é falso, tá? Isso é uma grande mentira, né? Porque isso aqui, por si só, é uma forma de cultura, e é uma forma de cultura que você tem que aceitar, você não pode não aceitar esse tipo de cultura. Agora, a cultura de que todas as culturas são válidas, essa cultura, tá? Essa cultura, né, que seria a cultura de que todas as culturas são válidas, ela é uma forma de dominação cultural, tá? Então, assim, você pode aceitar, você pode ter qualquer cultura, contanto que essa cultura esteja de acordo com a ideia de que todas as culturas são válidas. Eu sei que parece meio confuso, né? Porque a gente está falando de uma cultura que ela não parece cultura. Né? Quando a gente olha o multiculturalismo, a gente vê, a gente pensa que é só um modo de organização social. Não, é uma forma de cultura, né? Quando a gente fala em cultura, a gente tem que pensar de um modo assim, o que é a cultura? Eu já falei isso em outros episódios, né? A cultura é o modo que um determinado povo faz alguma coisa, tá? Sendo bem generalista, não estou falando do conceito de cultura do Spengler, que é uma outra coisa, né? Então, por exemplo, todos os povos eles se alimentam, mas todos os povos eles fazem, a alimentação deles é uma alimentação diferente que varia conforme a cultura. Tá? Então o japonês ele come peixe, o americano come alguma outra coisa, o italiano come alguma outra coisa, o brasileiro também. Tá? Então o alimento ele é uma manifestação da cultura, assim como a dança. Né? Todos os povos dançam, mas cada povo dança de um determinado modo. Tá? Então isso é uma cultura, né? Em termos bem gerais. Então, e o mundo que a gente vive é a cultura, tá, de que todas as culturas são válidas. Tá? E as pessoas não veem que isso aqui é uma cultura. Tá? Mas é uma cultura porque é um modo de um determinado povo fazer alguma coisa. Não sei se está muito complicado isso que eu estou te falando, tá? Mas se tiver, dá uma olhada de novo no vídeo. Tá? Agora, essa cultura, esse multiculturalismo, tá? Culturalismo cosmopolítico, ele é imposto. Imposto de um modo físico agressivo, diga-se de passagem, tá? Então isso aqui é uma agressão física, né? É imposto de um modo agressivo, no sentido físico do termo, né, sobre outros povos e funciona como um mecanismo de dominação. Então, por exemplo, né, eu lembro que uma coisa que me chamava a atenção com relação a esse negócio do multiculturalismo, né, foi uma época lá do George Floyd, que morreu o George Floyd e tal. E daí foi espalhado pelo mundo inteiro esse negócio do George Floyd. Né? Então tinha George Floyd lá na Europa, tentaram fazer um George Floyd aqui no Brasil, também não deu certo.
E eu lembro que eu via na TV, isso era naquela época meio do Afeganistão, tinha uns afegão lá e daí uns pôster do George Floyd e os afegão passando assim. Eu falei, que é isso, cara? Que é isso, cara? Por que o George Floyd tá aqui no meio dos afegãos, os caras na rua andando assim, um pôster do George Floyd, né? E é lógico, cara, depois quando tu enxerga que o multiculturalismo ele é uma forma de cultura, né? Que ele é que não parece uma forma de cultura, mas é uma forma de cultura, quando tu vê que o multiculturalismo ele é uma forma de cultura e de dominação cultural, fica bastante óbvio por que o George Floyd estava no Afeganistão, por que o George Floyd estava no Brasil, por que o George Floyd estava na Europa, por que o George Floyd estava no Japão, por que o George Floyd estava em todos os lugares do mundo, assim como fica óbvio por que a nossa Gretinha Thunberg está em todos os lugares também. Tá? Porque é uma cultura, né, universalista, com pretensão de universalismo, né, que se espalha por todos os lugares e ela é usada como uma ferramenta de dominação. Né? Então, por exemplo, quando o cosmopolita ele vem falar para ti sobre os benefícios de você ter uma cultura aberta, de que todas as culturas são válidas, né? Ele não vai se dar conta disso, porque ele não está falando no mundo de fato, ele está falando no mundo teórico. Tá? Daí no mundo teórico, bom, todo mundo tem suas culturas e tal, tá tudo certo, cada um tem a sua própria cultura e tal. Só que no mundo real, que é o mundo que a gente vive, esse tipo de multiculturalismo, ele é uma ferramenta de dominação de um povo em cima de outro povo, né? No caso seria o povo americano sobre o resto do mundo. Tá? Então a gente já entende por que o cosmopolita, ele na prática, ele é mau, né? Ele é mau porque a consequência do pensamento dele ela é uma consequência que vai ser usada para você matar pessoas, né? Para você agredir pessoas, para você dominar outros países, para você invadir outros países, para dizer, olha, existem violações de direitos humanos nesse país, invada esse país, pipipipopó e tal, né? Bom, e daí tem também a ideia da maldade atomista, né? Que isso aqui também é algo que como o cosmopolita ele acredita muito no indivíduo, tá? A ideia dele, o foco dele é o indivíduo, tá? Ele vem pra ti com um discurso, tá? Que ele vai, tu já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Ele vem aqui pra ti e diz assim, ó, a menor minoria. Isso aqui o pessoal boomer, liberal, conservador adora isso aqui, né? Porque eles usam isso aqui pra ser contra o woke, né? A menor minoria de todas é o indivíduo. Pá, deu cara, pô, a menor minoria de todas é o indivíduo, meu Deus, né? Isso por si só não faz o menor sentido, tá? Eu já te explico por quê. Porque para ser uma minoria precisa ser algo social, tá? E o indivíduo por si só não é algo social, tá? O indivíduo sozinho não faz uma sociedade, tá? Mas a questão é a seguinte, né? O indivíduo nunca pode ser a base de uma sociedade, tá? Por quê? Porque, apesar de ele fazer parte da sociedade, ele não perpetua a sociedade. A base real da sociedade é a família, tá? Isso aqui é uma ideia cristã, tá? Então, assim, o cosmopolita safado, ele vai dizer pra ti que o que importa é o indivíduo, né? Que o indivíduo, ele é um cara muito... Que ele é o mais importante de todos, mas não é, tá? Quem é importante realmente é a família, tá? Aqui, quando eu tô falando que o indivíduo, ele não é mais importante, eu não tô dizendo que as famílias, elas não são compostas por indivíduos, tá? O que eu tô querendo dizer, assim, é que para existir uma família... é preciso de mais que um indivíduo, tá? Logo, o indivíduo, apesar de compor a família, ele não é a base da sociedade. A base da sociedade é a união dos indivíduos em torno de uma família, tá? Então, o processo de formação de uma família, o indivíduo vai ter que negar a si mesmo como indivíduo, né? Para se dedicar ao outro, né? À prole, ao cuidado do outro, tá? Então, a família, por si só, a formação de uma família, ela é a negação do indivíduo.
né? É mais ou menos isso que eu tentei falar, mas não ficou tão bom, então por isso esse comentário adicional. E daí você entende por que as pessoas hoje estão cada vez mais afastadas da ideia de família, né? Por quê? Porque no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo atomizado, a preocupação das pessoas, a principal preocupação das pessoas é ela mesma. Tá? Por isso que ele é atomizado. Então todo mundo só está pensando em si mesmo. E quando todo mundo só pensa em si mesmo, você não tem uma unidade de uma religião dizendo o que você fazer, você não tem a ideia de pertencimento ao Estado Nacional, você não tem a ideia de pertencimento à família, só o que importa é você sendo atomizado, tá? O teu interesse pessoal lá na Ayn Rand, né? Quando a base de uma sociedade é o indivíduo, você consegue entender por que as pessoas não vão ter família. Por quê? Porque você ter família é um gasto, né? Você vai ter que se sacrificar por alguma coisa que não é você, né? E quando você se sacrifica por alguma coisa que não é você, você não vai estar aproveitando a vida do melhor modo possível, né? Você vai estar abrindo mão do seu individualismo, isso é um horror, tá? Bom, então, o ponto que eu tô querendo te mostrar, assim, por que o atomismo ele é mal, tá? O atomismo ele é mal porque ele nega o fundamento da sociedade, e o fundamento que é o quê? Que é a família, tá? Então, quando você diz que, olha, o fundamento da sociedade não é a família, mas o fundamento da sociedade é o indivíduo, né? Que daí você manda que a menor minoria de todas é o indivíduo. Mentira, a menor minoria é a família. Tá? Quando você faz isso, você, no fim das contas, tu tá pregando uma cultura de morte, né? Porque você não vai estar mais... as pessoas não vão estar mais preocupadas em perpetuar a espécie, em reproduzir e tal. Não, as pessoas estão preocupadas, cada uma com elas mesmas, né? E daí as pessoas põem na ponta do lápis de ter uma família e elas veem, não vale a pena ter uma família porque dá muito gasto pra mim e eu vou ter que cuidar da minha família, e cuidar da minha família é uma coisa que enquanto eu estiver cuidando da minha família eu não vou estar cuidando de mim mesmo, etc, 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 tá? Então no fim das contas, tá? No fim das contas, o cosmopolita defende um modelo de atomismo social, né, que seria um indivíduo sem pertencimento a uma nação, e sem a ideia de família como base da sociedade, né? Agora, e daí ele defende um internacionalismo. Ele é muito útil ao globalismo, apesar de se dizer contra ele. Por que, olha só, por que ele é muito útil ao globalismo, mesmo se dizendo contra ele? Por que ele se diz contra ele? Porque ele defende o mundo. Porque quando ele pensa em cosmopolítico, ele está pensando no mundo teórico. Tá? E no mundo teórico dele não vai ter globalismo, né? Porque não vai ter que o globalismo é uma forma também de dominação contra o indivíduo, que não vai ter, papapá. Só que na prática ele está favorecendo o globalismo. Por quê? Porque a força que luta contra o globalismo é o nacionalismo, tá? Então esses são... Quando você critica e defende um mundo sem nacionalismo, você está ajudando o globalismo, tá? Então o pessoal lá do Fórum Econômico Mundial é muito agradecido aos ideais cosmopolitas e tal, né? Você, cosmopolita, nada mais é do que um idiota útil a ferramentas de dominação imperialistas, iluministas, de forças transnacionais que visam a morte
das pessoas, né? Quando a gente fala em morte, a gente está falando em termo dessa maldade atomista de você simplesmente tirar a família do meio, né? E ver o indivíduo como a base da sociedade, né? Então você abandona a ideia de cristã, que a base da sociedade é a família, e você passa a base da sociedade para o indivíduo. Tá? Tá bom, pessoal? Então é mais ou menos isso que eu tinha para dizer aqui. Não sei se ficou muito bom esse vídeo aqui, eu vou ter que dar uma editada, né? Mas de um modo geral é basicamente isso, tá bom? Então deixa um like no vídeo aí se você chegou até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.